A primeira pergunta que eu te faço é assim, as pessoas te veem hoje consolidada, sabem que você ganhou vários títulos, disputou Olimpíadas, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi o começo da sua carreira há 15 anos atrás, 16 anos, como que foi pra começar? Bem, eu acho que tudo nasceu daquela chama de poder praticar o esporte. Eu sou de Pirenópolis, na cidade do interior de Goiás, bem interior, e eu mal sabia que a minha cidade era um berço do mountain bike, de trilhas e tudo mais, mas a chama que tinha aqui dentro era de praticar esporte. Quando eu era mais nova, eu queria ser professor de educação física, jogar basquete. Na minha cidade, tudo que tinha de esporte eu me envolvia. Chegava uma pessoa, até eu lembro um argentino que chegou e começou a dar aula de tênis, eu fazia aula de tênis. Quando era nova, fiz aula de balé, o mais improvável eu fiz, não deu certo, né? Ainda bem. Vôlei, basquete, handball, o que tinha de esporte eu estava praticando, até eu poder me encontrar. E eu acho que a chave virou pelo mountain bike, pela sensação de liberdade, de poder sair de casa e pedalar e conquistar. E longe. Eu lembro que na época eu pedalava era de All-Star, Ray-Ban, foninho de ouvido, boné, nem usava muito capacete naquela época. Então, assim, eu acho que tudo começou com essa chama, sabe? De querer buscar liberdade, praticar esporte, ainda mais no interior, que você não tem muitas opções, né? De poder sair de casa. Então, o que tinha, eu estava fazendo. E quem foram as pessoas que há 16 anos atrás te ajudaram a fazer a coisa acontecer? Bem, quando eu comecei a pedalar, eu estava fazendo faculdade, eu sou formada em administração, e no ônibus da faculdade tinham dois conhecidos que pedalavam, e aí eles começavam a dar dica, vai para tal lugar, pedala assim, e eu não conhecia a turma, né, do mountain bike da minha cidade, até eu participar da minha primeira prova e ali conectar com as meninas que pedalavam, e daí então eu posso dizer que eu conheci um grande amigo, que eu chamo de mestre, que treina comigo, assim, quando eu tô em Pira até hoje, que é o Erasmo, que foi uma das pessoas que sempre me acompanhou nos treinos, não tenho dúvida, assim, me botou nas trilhas. Ele é um dos pioneiros também da moto em Pirenópolis, então ele conhecia as trilhas tudo. Andava de moto com meu pai na época, quando meu pai foi dos pioneiros também do enduro de moto em Pirenópolis. E teve o Erasmo, o Maurício Fontinelli, que foi meu primeiro treinador. Eu conheci ele através das provas também. E era o Fontinelli, uma turma de Goiânia, tinha casa em Piri, final de semana para ir treinar, porque Piri, querendo ou não, era a nata de Goiás, um lugar cheio de trilha, uma cidade pacata, então você tem o que fazer, sair com a família, era tranquilo, sem perigo. Então o pessoal muito de Goiânia e Brasília vai para Piri para poder pedalar e curtir. Sempre tem uma programação final de tarde, à noite, e durante o dia a gente tem pedal e mais de 100 cachoeiras, então é uma cidade muito atrativa. Então, se eu posso dizer que de início foi o Erasmo, Maurício Fontinelli, e aí depois eu comecei a entrosar com o pessoal da cidade, teve a Dani, o Bruno, foram pessoas ali que começou a me levar para as trilhas. Do lado de fora da pista, você citou uma pessoa aí que é seu pai, o quanto que seu pai, sua mãe, ou seja, pessoas da sua família puderam te dar a força que você precisava ali naquela idade para ir para frente? Bem, eu tenho, até é engraçado falar, minha mãe, cidade do interior, viajou pouco, muito tradicional a família, veio de uma família muito simples, passou muitas necessidades, e meu pai, que chegou na cidade com a comunidade alternativa, Ripão, Andarilho, fez mochilão, Peru, Chile, veio de São Paulo. Ele veio com a comunidade alternativa da Frater, onde era tipo até nudismo, um negócio bem... Então assim, a união dos dois, para os meus avós de Pirenópolis, foi um choque. Minha mãe foi expulsa de casa, mas assim, eu tenho um equilíbrio, eu acho interessante, porque eu tenho esse ar dentro de mim de liberdade. Eu falo, muitos amigos falam, nossa, você tem que agradecer por ter essa liberdade. Eu acho que não, meu pai me ensinou tanto que todo mundo tem o direito de voar. E o lado da minha mãe, que eu sempre volto pro meu lar, que eu sempre tô ali com ela. Minha mãe já é mais apreensiva, é aquela que chora quando eu viajo, e meu pai me dá asas. Então, assim, eles sempre me incentivaram, desde o início. As primeiras provas, a gente não tinha tanta condição financeira, eu fazia faculdade, trabalhava de garçonete, para conseguir viajar. Algumas meus pais me levavam, outras a gente sempre rachava e ia com vários amigos. Mas até hoje, eu nunca tive uma cobrança. É engraçado, minha mãe reza para mim completar uma prova, e não me machucar, e tá sempre feliz com todos.
resultados e com os laços que eu faço, que ela sempre que eu encontro uma amiga, ai que bênção, agora você não tá sozinha, você tem alguém contigo. E meu pai já é o lado mais frio. Quando eu não venço, ele já tá ali junto, que pena. Ele, meu irmão, assim, são as partes frias, eu digo, mas racionais, que eles sabem que eu posso entregar tudo. Então, assim, depois desses mais de 12 anos, 15 anos de carreira, eu consegui ter essa maturidade e levar minha família comigo, independente de onde que eu esteja, e tá sempre todo mundo muito envolvido. Agora meu irmão, Raoni Golão, tá mais envolvido comigo, ele trabalha nessa parte de marketing comigo, e também puxa minha orelha, me ajuda ali durante as viagens e tudo mais. E meus pais, querendo ou não, são aquela dose de aconchego, né? De equilíbrio. Emoções. A gente tá aqui na Fazenda Sossego, em Carandaí, que todo mundo gosta de falar o berço do mountain bike, a gente vai para Araxá, Aqui há 30 anos o Rogério Bernardes fez a primeira prova dele, então dá para dizer que dentre as várias cidades do Brasil, aqui é um dos berços de verdade da história do mountain bike. Queria que você falasse a importância da bicicleta e principalmente do mountain bike na sua vida. Não, eu acho que, primeiramente, pontuar, eu acho que, quando a gente fala o berço, muitas pessoas podem até discordar, mas eu acho que se para o Rogério aqui tem esse significado, foi a primeira prova, quando a gente fala de prova no Brasil, não tem a primeira que todo mundo cita, e para mim a primeira prova marcante foi Araxá, foi a CMTB, e foi meu primeiro currículo, foi onde abriu as portas para participar do projeto da Jaqueline Mourão. Então a CMTB é a prova-alvo, até então que o meu projeto Time Raiz Golão, a gente também foca a CMTB com jovens, mas eu acho que a bike na minha vida, ela transformou para um lado bom. Eu sigo como atleta e por trás das câmeras um pouco de empreendedora, e sou administradora e consigo administrar um pouco a minha carreira, e tive a oportunidade de conhecer o mundo já, foram mais de 18 nações, e o que mais me importa não é, a gente vai prestando atenção e com a maturidade vai ganhando isso, não são só as medalhas. Antes a gente no início de carreira, eu ficava muito frustrada, só que agora eu percebo que é muito mais as conexões que eu faço. E eu sempre viajei sozinha. Muitas vezes, agora mesmo, na última viagem, eu estava parado no trânsito, aconteceu um acidente no Fernão Dias, aí um moço, viu minha bicicleta atrás do carro e estava escrito Time Raiz Golão. Você é a Raíssa? Eu falei, nossa, você tá viajando com quem? Eu falei, não, tô sozinha. Ele, ficou pasmo. E minha carreira inteira foi assim. Então, assim, eu falo muito em anjos, por ter pessoas que chegam na minha vida naquele momento, numa prova que eu estou só, às vezes estou com um desafio grande, e me abraça, me acolhe. Então, no Chile, teve famílias que me abraçaram, na Europa, na República Tcheca, no passado. Então, assim, a gente nunca tá sozinho, sabe? Então, acho que a bike, esses laços que ela faz, eu acho que pra mim é o maior vínculo, sabe? De construir amizades, ter pessoas que me conectam ali há mais de 10 anos, que eu sei que são amizades verdadeiras, e me dão força para continuar. Falam, Raíssa, não esquece a sua história, e sabe, sobre criar o legado, deixar uma sementinha pra gente dar continuidade, porque o mountain bike pode até não ser um esporte tão visto anos atrás quanto o futebol, só que a gente vê a ascensão dele. Eu lembro quando eu alinhava a CMTB há 10 anos atrás, tinha 8 mulheres, agora a gente está alinhando com, às vezes, até 20 atletas, então é um ganho muito grande. E, às vezes, mostrar para as pessoas que nós, atletas, conseguimos mostrar a força da bike. Não pensando em performance, mas que uma mulher ou um homem pode pegar a bike, se conectar com a natureza, praticar um esporte, trazer saúde, cuidar da sua saúde um pouco, sabe? Então, acho que é muito importante isso. E ver a ascensão no país, né? Que a gente tem muito talento. Então, acho que é um esporte caro, difícil acesso. Então, muitas vezes a gente precisa ter um incentivo maior, muitas vezes a gente vê que pessoas com mais condições, às vezes, conseguem incentivar o seu filho a acreditar. Não tá ali porque, meu filho vai ser o próximo campeão mundial, também pode acreditar nisso, mas acredita que a diferença da mudança que o esporte, a disciplina do esporte pode fazer na vida do filho dele, que daqui a anos ele pode ser um médico ou um advogado ou pode continuar sendo um atleta, mas esse processo que a gente passa em se transformar, eu era uma estudante, transformei em uma atleta, e com a disciplina do atleta eu sigo tudo. Então, assim, essa disciplina, esse contato com as outras pessoas que você tem que se comunicar, isso ajuda muito na formação como pessoa.
Quero voltar aí nessa época que você era estudante, lá para 2010, você disputou a Copa Internacional em Araxá pela primeira vez. Como foi chegar em Araxá sem conhecer aquele lugar? A primeira vez que todo mundo vai lá, a pessoa fica... E você, acho que, se eu não me engano, o seu resultado foi 4º lugar em Araxá na Elite. Como que foi aquilo mudou a sua visão de agora a coisa vai ficar séria? Como foi aquele ano? Se eu te falar que eu acho que eu sinto um pouco de saudade daquela Raíza, que eu tava ali somente para me divertir na bike. Eu não tinha noção do que era uma CMTB. Eu não tinha noção das 3 primeiras atletas, que era a Roberta Estopa, a Érica e a Juliana Machado. Eu não tinha noção da amplitude de nada. Eu lembro que uns amigos falaram, vamos com a gente, é uma prova que vale ranking nacional. Naquela época eu tinha que correr atrás de muitos pontos para conseguir uma bolsa, para continuar com esse sonho de fazer o que eu amo. Que não tinha nenhum sonho ainda de ser campeã brasileira, campeã pan-americana. Não tinha isso. Eu mal era campeã goiana. Então, eu acho que essa pureza de fazer o esporte pela diversão era o que eu queria. E depois, quando dava largada, eu lembro, quando a gente é jovem, na explosão, isso eu já perdi algum tempo, mas eu lembro que eu larguei de ponta e só queria me divertir, entregar o máximo e, sabe, independente de quem estava do meu lado, eu sinto falta disso, de talvez, sabe, de alinhar uma prova e, desculpa falar, se dane. O resto é o que a gente precisa. Para nós agora de alta performance, 12 anos de carreira, eu preciso fazer um trabalho muito forte mentalmente para entrar nesse estado de flow para conseguir alinhar. Porque hoje muito mais mental, pressão, resultado, que aquela Raíza que alinhou a primeira Copa Internacional e fez um resultado super expressivo. Então, para mim foi uma virada de chave. Tive a oportunidade de entrar no projeto da Jaqueline Mourão, com esse resultado, quando eu fiz a inscrição no projeto, que eu também não sabia quem que era Jaqueline Mourão, o Fontinelli, meu amigo, falou, faz inscrição nesse projeto, você tem uma chance. Aí a Jaqueline entrou em contato, naquela época ligava, né? Quem que é você? Eu vi seu resultado na CMTB em Araxá e tal. E pra mim eu fiquei deslumbrada. Então, eu sinto falta disso e eu gosto muito de ver isso nos olhos dos jovens do meu projeto, que eles estão ali só para se divertir, sem essa pressão. Essa raiz eu sinto falta dela. A gente conversando, eu tava conversando com uma mãe das atletas da equipe, aí ela falou, na última prova a gente encontrou a Raíza, mas não quis atrapalhar porque ela tava aquecendo ali, focada. Eu falei, os atletas profissionais, quando falta 1 hora pra prova, o foco é total, né? É algo que eu lembro... Até agora no Brasil o pessoal entende mais, alguns anos atrás era mais complicado, então assim, eu sinto tão falta um pouco, que antes a gente tinha algumas provas que dava muito público, muita gente em cima. A prova disso foi quando a gente teve a Copa do Mundo em Petrópolis e a CMTB, que a gente teve que fazer um caminho isolado para os atletas, mas foi um caso à parte. Mas eu acho que já, através das redes sociais e de entender que às vezes é o momento do atleta, então nós precisamos, mas depois eu sempre falo educadamente, assim, eu espero que entendam, que tipo, às vezes quando a gente está aquecendo, é que nem você falou, 1 hora antes da prova é aquele momento que você precisa entrar na bolha, para eu conseguir alinhar e tipo, nada mais importar, porque eu já tive, vamos dizer que de 10 provas, é muito difícil você conseguir encontrar esse estado mental, então são menos provas que você tem sucesso do que a gente passa mais por desafios, não derrotas eu diria, mas sucessos são poucas. Então assim, às vezes essa conexão, esse momento ali, talvez nem do que você está impondo de força no pedal, mas de você com você, para você entrar na prova e conseguir entregar. Aí eu falei lá de 2010, a sua primeira vitória na Copa Internacional, você lembra ou eu vou ter que te lembrar quando que foi e onde foi? Calma. Foram 3 anos depois de 2010. Não foi em Araxá, né? Não foi. Eu acho. Nossa. Eu tava assistindo o vídeo lá depois, foi em Divinópolis. A sua primeira vitória, acho que você era companheira do Pichaide. Isso. Você cruza a linha de chegada, levanta a bike. Como que foi? Você lembra? Você tem uma memória disso ou são tantas provas que já passaram que já não tá mais na sua lembrança? Cara, eu acho que é muito engraçado essa sensação de cruzar a linha de chegada e tipo de levantar a bike. É muito mais, sabe, uma explosão de emoção. Porque não vamos mentir, a gente alinha para ganhar.
E não existe uma sensação igual quanto você cruzar a linha de chegada em primeiro. Então, às vezes eu cruzo a linha de chegada realizada quanto por saber que eu entreguei tudo em provas que eu sei que é muito desafiador ganhar. E às vezes a gente cruza a linha de chegada desapontada, que aconteceu alguma coisa ou alguma coisa tirou seu foco. Mas a CMTB, assim, eu acho que são provas, eu lembro que era muito desafiador, que querendo ou não, naquela época a gente tinha um bater guidon com as meninas e vinha querendo, eu era sub-23 ainda, tava voltando, se não me engano, eu ainda era sub, mas corria na super elite, então pra mim chegou um momento que eu comecei a ter um destaque muito grande junto com as meninas, ser campeã pan-americana, bicampeã pan-americana, e eu lembro que eu virei a chavinha, se não me engano foi nesse período mesmo, de 2013 para 2014, foi onde que eu saí da sub para elite, que eu tinha até conquistado o título de bicampeã pan-americana, e ali sim ia começar o ciclo olímpico para Rio 2016. Sabe quando você fala, poxa, agora é um ciclo olímpico? Então, para mim foi algo forte, assim. Mas eu confesso que eu acredito que até meados ali de 2014, 2013, ainda tinha essa chama, sabe, de diversão. De querer entregar tudo na raça, independente de quem tá do lado, sabe? Depois disso começou a ficar um pouco mais sério. Eu comecei a sonhar de ir pra Europa. Eu falei, nossa, meu sonho é correr lá na Europa, tá numa equipe da Europa. Eu comecei a sonhar com os Jogos Olímpicos. E meu primeiro Jogos Olímpicos, confesso que foi um ciclo muito desafiador, muito solo, porque eu tive que correr atrás de pontos, botar muito dinheiro do bolso, eu lembro. Correr atrás de apoio, parceiros, porque eu precisava correr atrás de pontos. E se transformava numa corrida de investimento. Então, eu sempre tive que fazer tudo, sabe? Até uma entrevista com a Renata Falzoni, ela falou, eu sempre tive que provar muito que eu era capaz. Por ser mulher, porque a gente, querendo ou não, nos ciclos olímpicos, a gente, ainda mais em 2016, tinha uma desigualdade muito grande de investimento entre o masculino e o feminino. Então, assim, depois disso, eu acredito que essa chave virou aqui dentro. Começou um pouquinho mais de pressão, eu queria também correr na Europa, e acho que eu perdi um pouco também dessa magia, sabe, de alinhar por diversão. Você começa a querer performar, você começa a querer sonhar grande. Então eu fui para a Europa, foi anos mágicos, e aí você começa a querer ou não exigir mais mentalmente. E aí, quando você volta da Europa, você estava na Europa no segundo ano, você foi campeã pan-americana. E aí teve Araxá, você bateu na porta de Araxá para ganhar o seu primeiro Horse Class. Você lembra como foi esse 2018 e lembra quando que você conquistou seu primeira vez que você ganha Araxá? Eu acho que a primeira vez que eu ganhei de Araxá foi quando eu voltei da Espanha. Não foi? 2018 você fica em segundo, mas você tinha acabado de ganhar a e eu perdi para Pra Chloe Woodruff. Foi, pra Chloe Woodruff. E eu lembro que, se não me engano, em 2019... eu ganhei Araxá? 2020? 2020, no ano da pandemia, você ganha Araxá, sendo que 19 você disputou com a Campuzano, não foi? Foi, então ganhei o XCC, eu lembro que tem uma foto minha com a equipe Audax que eu competia. Ganhar Araxá sempre foi um desejo, né? Sim, eu lembro até do desafio, a luta com a Chloe ali foi foi desafiador, e eu tinha ganhado o Pan-Americano, né, e ela também estava lá, ela e a Campuzano na época são atletas que estavam se destacando muito, então para mim ganhar o Pan e aí vim naquela chama, né, de aquela força, e eu também corri o Cape Epic e vim também com a medalha da última etapa do Cape Epic, foi muito expressivo para mim. E eu lembro em 2020 eu ganhei Araxá 20, eu tava com a Audax ou com a Hoje ainda? Não lembro. Acho que era o Corinthians Audax. Eu lembro que tem uma foto muito expressiva pra mim, até hoje marca, da minha chegada. E depois de tudo que eu tinha passado, né, querendo ou não, foi bem desafiador. Em 2019 para 20 eu tinha descoberto o Red-S, então tive que ficar ali 1 mês e meio fora das pistas. Então sempre tem algo a mais por trás, sabe? Então eu gosto muito dessa conquista, de ser uma vitória gigantesca de todos os desafios que eu vim encarando, sabe? Foram desafios de saúde fisicamente, mas mental pra mim foi uma pancada, sabe? Foi tipo como me tirar do jogo naquela época, porque se iniciava o ciclo olímpico
E eu tive que abrir mão porque meu corpo já não estava respondendo. Então, voltar depois desse período, começar a crescer novamente, né? E ter essa força mental e o apoio das pessoas que vai estar ali com você. Então, foi desafiador, mas é sempre aquele gostinho a mais, a vitória. E aí, em 2022, você conquista pela primeira vez a Copa Internacional. Eu lembro que numa época, 10 anos atrás, você viajava muito para fora do Brasil. Aí na hora que ia chegar a decisão lá em Congonhas, você não podia, porque você estava em outro país. E o Rogério até falava, pô, não acredita, a Isa não vem e tal. Mas era claro, era seus objetivos. 22 conquistar a Copa Internacional, eu imagino que tenha sido um fato interessante, assim, para você dizer... Coloquei mais uma vez o meu nome na história de uma forma, né? Para mim foi muito importante. Eu lembro, foi em Congonhas, corri com aquela camisa de líder e a gente teve 2 conquistas na nossa equipe, até foi eu e o Eduardo Marcondes. Eu não lembro se o Zé Gabriel também levou, mas foi uma conquista grande para mim. Foi o primeiro título que eu tive na CMTB e que nem você falou, querendo ou não, eu lembro que muitas vezes tinha ano que eu conseguia competir somente em Araxá, devido a estar lá na Europa competindo, e muitas vezes as provas chocavam com Copa do Mundo e tudo mais, mas foi muito importante para minha carreira esse título. Acho que anos, né, competindo, foram mais de 20 provas da CMTB e um título, foi o primeiro título na minha carreira, assim, do campeonato em si. Aí eu tenho aqui os números. A gente teve 143 provas que a gente tem ali definidos quem foram os vencedores. E na feminina você é a líder com 22 vitórias. Aí você tá bem perto da Érica Gramicelli, que já não compete mais. Aí tem a Isabela, a Karen. Lá embaixo tem as meninas, a Yolanda Neff, que já ganhou, a Kate Courtney. Quanto para você é saber que você tá na história de uma... São várias competições importantes no Brasil. A gente não gosta de dizer que uma é mais do que a outra, todas são importantes, mas dentre umas das mais importantes, que é a Copa Internacional, hoje você tem o seu nome como a maior vencedora por provas. O que isso representa para você? É prazeroso? Qual que é o sentimento que a Raíza tem de falar, pô, eu realmente... Bem, eu acho que eu não conto vitórias, eu não sou de contar números, mas sim, para mim a CMTB, tirando o Campeonato Nacional, a prova mais importante do Brasil. Foi onde eu comecei minha história, tipo, independente de não estar ali alinhando e não saber muito, só querer competir e vivenciar um mountain bike. Para mim é a prova mais importante, é a prova que eu faço questão até hoje quando eu levo meus pais, é Araxá, é a prova que eu envolvo a família, que eu gosto de estar com eles. Então a CMTB tem seu lugar aqui na minha história, no meu coração. Independente de resultados em si, é muito expressivo. A gente começa a competir e eu busco muito falar sobre isso. Às vezes não é sobre o número de vitórias, mas muitas vezes meus amigos, pessoas que estão ao meu lado, falam: Raíza, não esquece da sua jornada, de tudo que você fez pelo esporte e por sua carreira em si. Mas é importante, para mim, esses títulos na CMTB, do Brasil, é a prova que eu faço mais questão de estar competindo de Eliane. Então, não tem muito o que falar. Para mim, acho que E a prova, eu acho também, pensando como time Raíza Golão, como projeto, é a prova que eu tô de olho. É onde que eu quero ver os jovens talentos, é onde que eu quero direcionar, é a prova que a gente tem alto nível internacional, sempre tem atletas de fora do Brasil. Então é a prova termômetro. Eu acredito que a CMTB sempre vai ser a prova termômetro. Até a gente fala, o que eu preciso fazer para virar um atleta profissional? Corre a CMTB, começa a buscar ter resultados expressivos, porque ali você vai ser visto por uma equipe. Eu acho que é o pontapé inicial. Foi assim na minha carreira e é assim que eu indico para os jovens que estão começando, para o meu projeto Time Raíza Golão. Porque ali, querendo ou não, quando você está na Júnior, você alinha com atletas de fora do país, você já começa a ter um ritmo diferente. São pistas que têm esse cuidado de ter nível internacional. São pistas que são tratadas para ser tipo de Copa do Mundo. Então eu acho que é uma prova que envolve toda a família, tem a programação de toda a família. E também da alta performance. Eu acho que é a minha prova-alvo no Brasil.